Boa tarde, meus irmãos. Que bom estar aqui com vocês e vamos mais uma vez aqui estudar a palavra do Senhor. E eu gostaria, pensando naquele nosso curso de teologia, iniciar aqui mais uma matéria. Então, nós concluímos o assunto de seitas e heresias. Os irmãos, então, podem entrar aí no site, na plataforma do YouTube aí da igreja e pesquisar lá sobre essas aulas de seitas e heresias. E hoje nós vamos começar uma nova matéria nesse nosso treinamento de teologia. E a matéria é especificamente sobre a pessoa de Deus. E o nome é realmente teologia ou teontologia. Então nós vamos passar um tempo aqui estudando sobre teontologia. Meus irmãos, só para a gente introduzir esse assunto, hoje vai ser um assunto introdutório, falando sobre teontologia. Só para a gente entender um pouco essas palavras, né? O que significa teologia, escatologia, né? Porque tudo termina com logia. A palavra logia, ela significa estudo. Então, quando nós estudamos coisas específicas da palavra de Deus, nós damos a esse nome logia. Por exemplo, a matéria que nós vamos iniciar aqui, vamos passar algumas lives estudando, se chama teologia. Significa o estudo sobre Deus. Por exemplo, temos também bibliologia. Então, terminando com logia, seria o estudo sobre a Bíblia. Pneumatologia, né? Pneuma, né? Que vem da palavra pneumático, né? O ar comprimido, é o estudo sobre o Espírito Santo. Então, a palavra pneuma no grego significa isso, espírito, vento. E logia, estudo, seria o estudo sobre a pessoa do Espírito Santo. Outro exemplo também, cristologia, é o estudo sobre a pessoa de Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Escatologia, escatologia também, terminando com logia, escatós, apontando para as coisas futuras, né? Escatologia, então, é estudo sobre o futuro, as coisas que ainda hão de acontecer. Angiologia é o estudo sobre os anjos. A martiologia é o estudo sobre o pecado. Então, amartia significa pecado no grego, logia, estudo. Então, é estudo sobre o pecado. Soteriologia é o estudo sobre a salvação. Soter, no grego, significa salvação. Então, é estudo sobre a salvação. E também antropologia. Antropos significa homem, no grego. Logia, estudo, seriam, então, o estudo sobre o homem. Aqui, meus irmãos, nós temos aí várias doutrinas de teologia sistemática, as quais também nós abrangeremos no decorrer dessas lives. Mas nós começaremos estudando aqui nesta live, a partir de agora, este assunto sobre teologia. Teo significa Deus no grego, logia, estudo. Então é estudo sobre a pessoa de Deus. Então nós vamos estudar sobre isso. Teologia ou teontologia, que é chamado. Meus irmãos, só para a gente ter um panorama geral sobre o estudo da teologia, quando nós estudamos sobre a pessoa de Deus, vamos acabar de estudar sobre todas as outras logias. Parece que o estudo da teologia ou da pessoa de Deus, ela está encabeçando todas aquelas outras logias que nós citamos aqui. Parece que a teologia encabeça a bibliologia, encabeça a cristologia, a escatologia, porque quando nós estudamos a pessoa de Deus, nós acabamos estudando todas as outras logias. Por exemplo, olha só esse gráfico que nós vamos apresentar aí na sua tela. Quando você estuda teologia, a pessoa de Deus, você vai estudar sobre a pessoa de Deus. Então, como que Deus é, como Deus se apresenta. E estudando sobre a pessoa de Deus, você vai entrar no assunto de cristologia e pneumatologia, porque você vai descobrir que Deus é um só Deus, mas se apresenta em 3 pessoas. E daí você tem que estudar a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, entrando no assunto de cristologia, e a pessoa do Espírito, entrando no assunto de pneumatologia. Então, note muito bem como essa matéria de teologia, ela encabeça todas as outras logias, todos os outros temas da teologia sistemática. Por exemplo, também, você está estudando sobre teologia, a pessoa de Deus. Você também vai estudar sobre a obra de Deus, o que Deus tem feito.
E quando você estuda as obras de Deus, aquilo que ele tem feito, aquilo que ele tem criado, você acaba entrando no assunto de angeologia e antropologia. Por quê? Porque Deus ele criou os anjos e Deus ele também criou o homem. Angeologia é o estudo sobre os anjos, antropologia é o estudo sobre o homem. Então, estudando as obras de Deus, você engloba também o estudo de angeologia e antropologia. E você continua estudando sobre a pessoa de Deus e você vai ver que Deus se revela, que você vai estudar também sobre a revelação de Deus. Quando você estuda sobre a revelação de Deus, você entra em outros assuntos, como bibliologia e escatologia. Bibliologia é o estudo da Bíblia e a escatologia é o estudo dos eventos futuros. É a revelação de Deus. Porque quando você estuda sobre a pessoa de Deus, você vai estudar que Deus ele se revelou à humanidade. E ele se revelou também da maneira escrita, a palavra de Deus, a Bíblia. E ele também não apenas revelou-se na Bíblia, mas ele revela os eventos futuros. E aí você também entra no assunto de escatologia. E você continua estudando sobre a pessoa de Deus e você vai estudar também sobre a providência de Deus. O que Deus tem feito para resolver alguns erros que têm acontecido. Daí você vai entrar no assunto de soteriologia e a martiologia. Soteriologia é a doutrina da salvação e a providência de Deus para um problema que aconteceu, que seria a martiologia, que é o estudo sobre o pecado. Então, o pecado entrou no mundo e Deus providenciou a salvação. Então, perceba muito bem como a matéria de teologia engloba toda a teologia sistemática. Quando você estuda a pessoa de Deus, você percebe que essa pessoa está encabeçando todas as outras doutrinas. Então, aqui é apenas uma introdução para a gente entender a importância do estudo da teologia, a importância de você estudar sobre a pessoa de Deus, de você procurar conhecer mais a Deus. Então, nesse estudo de teologia, nós veremos vários versículos que apontam para a pessoa de Deus. Meus irmãos, continuando aqui ainda nessa introdução, falando sobre teologia, eu gostaria de apresentar aos irmãos algumas concepções falsas de Deus. O que a humanidade, na sua decadência, porque o homem caiu, ele está separado de Deus, como o homem tem enxergado a Deus, como o homem tem enxergado o mundo espiritual, como o homem tem enxergado essa realidade, né, sobre uma divindade. Então, nós temos algumas concepções falsas, algumas concepções erradas sobre Deus. Por exemplo, a primeira concepção é a concepção do ateu. O que o ateu é? O que ateu significa? Ateu é aquele que diz que Deus não existe. Por exemplo, existem 2 versículos na palavra de Deus que se aplicam muito bem para os ateus. Olha só o que diz Salmos, capítulo 14, versículo 1. Diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompe-se e pratica a abominação, já não há quem faça o bem. Então aqui nós temos aqui essa declaração, né, do insensato dizendo no seu coração que Deus não existe. Salmos capítulo 53, 1, o versículo é muito parecido, é o mesmo, você pode ler depois aí na sua casa. Mas aqui está exemplificando uma pessoa que é ateia. A pessoa que é ateia, ela diz que Deus não existe. Então, ela olha para a criação, ela olha para a Bíblia e vai dizer, não, isso aqui é apenas criação do homem, esse livro que está escrito aqui. Ele não vem realmente de uma divindade, Deus não existe. Então, ele só vai se enxergar numa realidade material. Ele não vai conseguir enxergar uma realidade além do material, que seria uma realidade espiritual. Essa é uma falsa concepção de Deus. Talvez você conheça algumas pessoas que abraçaram o ateísmo. Então, elas falam claramente e declaram isso, que Deus não existe, para elas, Deus não é real. Então, é uma falsa concepção de Deus. Uma outra falsa concepção são os agnósticos. Os agnósticos são irmãos dos ateus. O agnóstico é aquele que diz assim: não acredito em Deus enquanto não provarem. Então, o ateu é aquela pessoa que é resolvida dentro do seu coração. Não quero saber de Deus,
não acredita em Deus e Deus não existe. O agnóstico seria um ateu preguiçoso. Então é aquele que diz: se um dia alguém provar a existência de Deus, eu vou acreditar em Deus. Mas ele também não estuda para provar que Deus não existe. Então seria como se fosse um ateu preguiçoso. É a pessoa que diz: se um dia provarem, eu vou acreditar, mas enquanto não provarem, eu vou ficar aqui no meu lado ateu, né? Que seria o agnóstico. Então, uma falsa concepção de Deus. Outra falsa concepção de Deus é o politeísmo. Politeísmo é aquele que acredita que existem muitos deuses. Então, poli vem de muitos, né? Teísmo é Deus. Então, existem vários deuses, não apenas um, como a Bíblia prega, que existe só um único Deus verdadeiro. O politeísta ele vai dizer, não, existem vários outros deuses. Por exemplo, vocês conhecem talvez um pouco da cultura grega, e os gregos acreditavam na existência de vários deuses. Eles acreditavam em Zeus, em Hades, em Hermes, em Hera, Poseidon, vários outros deuses que a gente poderia nomear. Então, a cultura grega é uma cultura politeísta, acredita na existência de muitos outros deuses, não apenas em um único Deus verdadeiro. Aí é o politeísmo. Nós temos também outra falsa concepção, que é o panteísmo. Então, o panteísta ele vai dizer que Deus é tudo e tudo é Deus. Então, pan significa todo, é geral. E o teísmo, né, apontando para Deus. Então, tudo é Deus. Uma árvore é Deus, o universo é Deus, está tudo mesclado, não tem uma separação. Eles não acreditam num Deus pessoal, mas tudo é Deus. Olhando para o sol, é uma expressão de Deus, é Deus ali sendo representado no sol. Olham para a lua, para as estrelas, para toda a criação e vão dizer, tudo isso aqui é Deus. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos uma vertente do panteísmo, que seria os animistas. As tribos indígenas, elas são animistas. Por quê? Eles acreditam que em todas as coisas ali onde eles vivem, existe um espírito ali dominando aquilo. Então eles vão falar sobre o espírito da onça, que existe o espírito do macaco, e essa relação no mundo espiritual com o mundo material. São os animistas, é uma vertente do panteísmo que prega que tudo é Deus. Tudo tem um espírito divino, tudo ali é Deus, a matéria sendo Deus também. Outra concepção errada, né, também, que é muito forte em nosso mundo, sobre Deus é o deísmo. Então, o deísmo, ele acredita que Deus existe. Então, ele não nega a realidade de Deus. Ele fala que Deus existe, mas é um Deus que abandonou a sua criação. Então, eles vão acreditar nisso, né? Deus existe, mas ele já não está mais aqui, se esqueceu da gente, foi embora e deixou o mundo funcionando, né? É como se fosse uma comparação do relojoeiro. É aquele homem que pegou um relógio, que criou o relógio, fez o relógio e deu corda naquele relógio. Deixou o relógio ali funcionando e foi embora. O relógio está ali. Está contando as horas, o ponteiro está rodando, ele está funcionando. Mas o dono do relógio já sumiu, já foi para outra cidade e abandonou aquele relógio. Então seria como se fosse isso no deísmo. Deus ele fez a criação, deu corda na criação, deixou tudo funcionando. Então a terra está girando, o sol aí está nascendo, está se pondo, a lua também, o universo está em funcionamento. As pessoas estão nascendo e as pessoas estão morrendo. Só que Deus já não se faz mais presente nessa criação. Ele não é um Deus pessoal, não é um Deus amoroso que está com o homem contrito, não está com o aflito, não está com ninguém, porque esse Deus ele já foi embora. Então essa é a visão do deísta. E nós temos muitas pessoas hoje em dia que abraçaram esse deísmo, né? O que é chamado também de deísmo aberto, que vocês também podem pesquisar um pouco aí na internet e ver algumas pessoas que abraçam esta visão. Mas nós temos, eu coloquei aí, destaquei em vermelho, que é a única concepção correta sobre a pessoa de Deus, que somos nós também que abraçamos essa ideia, que são os teístas. Então, teísta é aquele que diz que Deus existe e que Deus está presente. Então, nós somos desta linha,
da linha dos teístas, que acredita na existência de Deus e que acredita que esse Deus ainda está aqui na sua criação, ele ama a gente, não vai nos abandonar. E é o que a palavra de Deus revela. Por exemplo, Jesus Cristo falou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós rejeitamos todas as outras visões, ateus, agnóstico, politeísta, politeísmo, a visão do deísta. Então nós rejeitamos todas essas visões, falsas visões sobre Deus. Mas a Bíblia mostra a visão correta, que Deus existe e que Deus está presente em nossa vida. Então aqui nós temos essas concepções de Deus. Então, como introdução para a nossa matéria de teologia, como eu posso saber que Deus existe? Então nós vamos já começar pensando nessa pergunta. Como eu sei que Deus existe se eu não vejo a Deus? Se com os meus olhos eu não consigo olhar e ver alguém ali no céu sentado num trono para eu saber e ter certeza, Deus existe ou estou vendo com os meus próprios olhos? Mas a gente vai responder essa pergunta e a Bíblia nos ajudará. Meus irmãos, Deus ele se revela de duas maneiras. E a gente vai ver aqui as duas maneiras como Deus ele se revela. A primeira maneira é pela criação, o que também é chamado de revelação geral dentro do estudo da teologia sistemática. Então, Deus ele se revela de uma maneira geral para todas as pessoas. E que maneira é essa? Através da criação. Tem alguns versículos da Bíblia que provam isso, que Deus ele se revela, se faz conhecido através da criação. Vamos ler esses textos aí. Salmos, capítulo 19, versículos 1 a 6, diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, e percorre o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Então, esses versículos aqui estão nos apontando que a criação está revelando a Deus. O versículo já começa mostrando que os céus proclamam a glória de Deus. Então, a criação, meus irmãos, está apontando que existe um Deus criador, que existe um Deus que criou todas essas coisas. Quando alguém olha para o sol nascendo e o sol se pondo, ali é uma revelação que Deus existe. Então, é a manifestação, revelação geral de Deus para todas as pessoas. Todos têm esse testemunho da criação, olhando para a criação, podem perceber que existe um Deus criador, porque nada disso veio do acaso, como a falsa ciência tenta abraçar e tenta passar para nós sobre o processo evolutivo, que as coisas vieram de uma grande explosão, que seria o Big Bang, e através dessa grande explosão, as coisas foram organizando, pegando forma, se aperfeiçoando. Então foi sendo criado o universo, foi sendo criado o Sol, do Sol saíram diversos planetas, destes planetas saiu a Terra, que ficou num ponto exato, 1 centímetro para cá, 1 centímetro mais afastado do Sol, ele não seria possível a existência de vida na Terra. Mas ficou ali no ponto certo e ali nesse processo evolutivo as coisas foram evoluindo e o homem foi surgindo também, se evoluindo até chegarmos ao dia de hoje. Esse ensinamento do processo evolutivo nega o que a palavra de Deus fala sobre a criação. Mas a Bíblia diz que olhando para a criação nós podemos perceber que existe alguém criador, porque essas coisas não vieram do acaso, mas alguém ali criou e organizou todas estas coisas. Um outro versículo também, olha só o que diz Romanos, capítulo 1, do 18 ao 21. A ira de Deus se revela do céu. Note muito bem, outra coisa que é revelada do céu. Não apenas que existe um Deus criador, mas até a ira do Senhor pelo céu é manifesta. E o versículo continua. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm ou que abafam a verdade pela injustiça.
Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Então, esse versículo está mostrando que Deus se manifestou para toda a humanidade. De que maneira ele se manifestou? Olha só o que diz o versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, nós vemos aqui que Deus ele se manifestou à humanidade. E aqui está falando dessa manifestação de uma maneira geral. É uma revelação de Deus geral para todas as pessoas através da criação. Então, você, observando a criação, você pode aprender algumas coisas de Deus. Você pode perceber a existência de Deus através dessa mensagem da criação, que todos os dias está pregando para a humanidade. Todos os dias está pregando para todos os indivíduos. Não existe um indivíduo aqui na Terra que não tenha escutado essa mensagem da criação. E o versículo fala que os homens são indesculpáveis por isso, porque todos têm um testemunho da existência de Deus. Então, não há lógica de uma pessoa abraçar o ateísmo, não há lógica de uma pessoa abraçar o deísmo, não há lógica de uma pessoa abraçar o politeísmo, o panteísmo, o animismo. Não há lógica para isso, porque a criação nos leva a um raciocínio lógico que existe um Deus criador que está acima de todas as coisas e esse Deus também é pessoal, porque na sua criação ele manifesta o seu amor para conosco e não apenas o seu amor, por exemplo, quando ele manda o sol, a chuva. Tudo isso é uma revelação do amor de Deus para a sua criação, mas também até a sua ira, porque o versículo 18 fala que a ira de Deus se manifesta do céu. Então nós percebemos muitas coisas de Deus quando nós olhamos para a criação. Vamos um pouco mais além para entender isso que a Bíblia diz? Olha só um outro versículo que é Atos, capítulo 14, versículos 16 e 17. E neste texto aqui, Paulo ele estava pregando na sua primeira viagem missionária. Ele estava falando para um povo que não tinha o conhecimento da Bíblia. E ele falou sobre como Deus ele se manifesta através da criação. 16 e 17 diz assim, Paulo pregando. O qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Então, até aqui, Paulo está falando que Deus ele tinha permitido que aquelas pessoas que não tinham a Bíblia em mãos, elas andassem no seu próprio caminho. Mas Deus ele não deixou essas pessoas sem uma mensagem divina. Olha só o que diz o versículo 17. Contudo, não se deixou ficar sem testemunhos de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Note que Paulo está falando que a criação é uma testemunha viva sobre a existência de Deus. Então é através da criação, Deus está mandando a sua mensagem. Deus existe e através da criação, Deus está fazendo o bem para a humanidade. Quando manda a chuva, quando manda o sol, quando manda o frio, quando manda o calor, quando manda o inverno, Deus está demonstrando o seu amor para toda a criação. Então ele está mostrando para toda a humanidade, independente de qual país a pessoa esteja, de qual local no mundo, no globo a pessoa esteja. Todos estão recebendo essa mensagem de Deus. Deus existe e Deus te ama, Ele quer ter esse relacionamento com você. Isso torna o homem responsável em querer buscar a esse Deus, em querer saber um pouco mais deste Deus. E aqui nós temos essa mensagem da criação. Resumindo o que esses versículos dizem, olha só o que eu coloquei aí nesse quadro. Então, a criação, ela mostra para a gente os atributos invisíveis de Deus. Então, coisas que nós não podemos perceber pelos nossos próprios olhos, a criação revela para a gente alguns atributos invisíveis de Deus. Também revela o seu eterno poder, que Deus é poderoso, porque quem criou todas essas coisas, quem criou esse sol potente, quem criou a lua iluminando a noite, quem criou as estrelas, todo esse universo, quem criou as mínimas coisas, tem que ser alguém muito mais poderoso do que as coisas que são criadas. Então é alguém que está acima da criação e mostra ali o eterno poder. A criação também mostra a sua divindade,
porque esta pessoa que criou tudo isso, ela não está incluso na criação, mas ela tem que estar acima da criação. Também mostra a glória de Deus, a grandeza de Deus, mostra também que ele é um criador, porque ele teve que criar todas essas coisas. A criação também revela a ira de Deus, como nós vimos aqui. E o capítulo 1 vai mostrar, manifestar de que maneira a ira de Deus se revela do céu. E no capítulo 1 de Romanos você vai perceber, a ira de Deus ela se revela do céu quando o homem recebe essa mensagem da criação, que existe a Deus, mas ele pega essa mensagem, o que ele faz? Rejeita Deus, não quero saber desse Deus, não quero saber dessa mensagem que a criação está dando, trazendo para mim. E aí o que Deus faz? Deus então permite que a pessoa viva nos seus próprios pecados. Deus entrega essa pessoa ao estilo de vida que ela quer viver longe de Deus. É dessa maneira que Deus revela a sua ira à humanidade que não quer saber dele. E aqui nós temos que a criação é a primeira coisa, o primeiro modo que Deus se revela à humanidade. Mas eu disse que Deus se revela de duas maneiras. Então, a primeira pela criação e a segunda é uma maneira especial que Deus se revela através das escrituras sagradas. É a segunda maneira como Deus ele se revela. Porque a mensagem da criação é uma mensagem insuficiente. É uma mensagem que não pode salvar o homem. É uma mensagem da criação que revela que existe um Deus criador. Só que ela não mostra todas as coisas sobre Deus. Então, o que Deus fez? Deus se revela agora através de um livro. E neste livro, Deus se mostra ali os seus atributos, da maneira que ele é, fala sobre a existência da vida após a morte, fala sobre o céu, fala sobre o inferno, e dessa maneira Deus ele se revela de uma maneira especial para a gente. É uma comunicação direta de Deus com o homem através das Escrituras. Vamos ver alguns versículos que falam sobre isso? Olha só, volte ali para Salmos 19. Daí nós lemos Salmos 19, do 1 ao 6, onde fala da revelação de Deus através da criação. Só que o salmista, ele também vai entender que a mensagem da criação é insuficiente, porque ninguém pode ser salvo por olhar uma chuva caindo. Ninguém pode ser salvo por ver aquela tarde bonita, aquele céu ensolarado, ou aquele pôr do sol magnífico. Ninguém pode ser salvo através disso. E a Bíblia vai revelar que a salvação é somente através da pessoa de Jesus Cristo. E como nós conhecemos Jesus Cristo? Através das Escrituras. Então, é necessário para que alguém seja salvo, ouvir das Escrituras sagradas, a Bíblia, Gênesis e Apocalipse. Porque senão a pessoa não será salva se ela não ouvir esta mensagem específica, especial, que é a revelação escrita de Deus, a palavra de Deus. Então, pela criação ninguém será salvo, mas agora nós podemos ser salvos através dessa revelação escrita que fala da pessoa que traz a salvação, que é Jesus Cristo. E olha só o que diz do versículo 7 até o 11, e aqui vai falar da Bíblia. Então, a mensagem da criação é insuficiente, mas Deus deu a mensagem escrita. E diz assim do 7 a 11. A lei do Senhor, a lei aqui apontando para a Bíblia, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Note como esses versículos estão apontando para a Bíblia. Então, a Bíblia, nesses versículos, é chamado de lei, é chamado de testemunho, é chamado de preceitos, mandamentos, juízos. Então, aqui nós temos vários nomes que esses versículos vão trazer para a palavra escrita de Deus. E note muito bem que toda essa palavra de Deus, ela trabalha no caráter do homem, porque o versículo fala que a lei do Senhor restaura a alma. Perceba que está trabalhando no coração do homem, na alma do homem. Ele continua mais, e dá sabedoria
aos simples. Então, a gente começa a perceber que o que a mensagem da criação não pode fazer, que é transformar a vida do homem, a mensagem escrita ela faz. Que é transformar a vida, o coração do homem, para que ele se converta a Deus. Então, a mensagem da criação, ela torna o homem responsável em buscar a Deus, mas é insuficiente para salvar, ela não pode salvar. Mas a mensagem escrita revela a salvação e traz a transformação para a vida do homem. Um outro versículo que fala sobre isso também está em João, capítulo 5, versículo 39. E aqui vai falar sobre a importância das escrituras, da mensagem escrita de Deus. E Jesus fala assim, nesse texto: examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Este versículo aqui ele está falando, Jesus Cristo está falando que as escrituras testificam a respeito de Jesus Cristo. Então as escrituras revelam sobre Jesus, as escrituras revelam a necessidade de Jesus ter vindo a este mundo, a necessidade de Jesus Cristo ali derramar o seu sangue para salvar o homem pecador. Coisa que a criação não pode revelar. A criação revela que existe um Deus, mas não revela sobre a segunda pessoa da Trindade. A criação não revela sobre Jesus Cristo. Ninguém que esteja no meio do mato, isolado, ao olhar para uma árvore, ao olhar para o sol, ao olhar para a chuva, aprende sobre a segunda pessoa da Trindade, ou seja, o Filho, Jesus Cristo, que ele vai aprender que existe um Deus Criador, poderoso, que criou todas essas coisas, que nos ama, mas ele não aprende nada sobre Jesus. Então é necessário que a mensagem escrita seja pregada em todo o mundo, para que as pessoas possam aprender sobre Jesus Cristo, porque é na segunda pessoa da Trindade, na fé depositada no Filho, que nós encontramos a salvação. E as Escrituras, elas suprem essa necessidade do homem de conhecer a salvação que está em Jesus Cristo. A criação incapaz de revelar, mas as Escrituras elas revelam. Jesus diz, as Escrituras testificam de mim, é a respeito do Filho. Essas são as duas maneiras que Deus Pai se revelou à humanidade. Então perceba muito bem, a humanidade caída, afetada pelo pecado, é incapaz de conhecer a Deus, é incapaz de buscar a Deus, é incapaz de enxergar a Deus. Mas, primeiro, a criação revela já para a humanidade, para todo mundo, que existe Deus. E segundo, Deus se revela através da Escritura, mostrando o seu caráter, mostrando que ele é amoroso e mostrando a salvação em Jesus Cristo. São as duas maneiras da revelação de Deus. Criação e Escritura, as duas maneiras que Deus se revela. Então nós vamos parar por aqui. Nós ficamos aqui numa introdução do nosso estudo de teologia ou teontologia. Vimos aqui nessa introdução. Então que os irmãos não percam as próximas aulas, que vamos continuar neste assunto de teologia. Vamos aprender um pouco aqui sobre a Trindade, vamos aprender a Bíblia revelando sobre os nomes de Deus, os atributos de Deus. Então, não percam as próximas lives. Que Deus abençoe a vida de todos vocês e vamos estar juntos nesse estudo da Palavra do Senhor.